Aqui é o professor Lucas Dias. Estamos começando agora o assunto chamado de probabilidade, que é um assunto também complexo, tá? A parte teórica ela é pequena, não tem muita coisa para você ter que trabalhar, ter que estudar, mas quando você vai para a parte prática, né, onde o aluno ali tem mais dificuldade. Então, o ideal é que você realmente trabalhe questões de todos os níveis, pegando ali questões didáticas para você de fato entender como que você aplica os conceitos teóricos que nós vamos trabalhar e depois você vai aos poucos aprofundando, tá certo? Mas é muito importante que você pratique, é um assunto que é muito cobrado também de maneira geral, tá certo? Vamos lá então. Na nossa primeira aula, você vai trabalhar a origem de tudo, né? Por exemplo, você não pode pegar qualquer situação que existe e automaticamente aplicar o conceito de probabilidade. Existem situações específicas onde nós vamos aplicar o conceito de probabilidade. Essas situações é o que nós vamos chamar de experimentos aleatórios, tá certo? Mas, de maneira geral, como que funcionam essas situações? O que elas possuem? Eu vou falar aqui de maneira mais simples, mais objetiva, para que você entenda, e aí a gente vai trabalhar alguns exemplos que você vai encontrar o tempo todo fazendo exercícios, tá certo? Então, eu vou colocar assim para você, ó. O que vem a ser um experimento aleatório? Coloque assim, ó. São situações que sabemos o que pode acontecer, mas não sabemos o que vai acontecer. Calma que isso vai ficar claro. Então veja, existem situações na vida que sabemos o que pode acontecer, nós sabemos, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Vou pegar o primeiro exemplo. Coloque assim, ó. Lançamento de um dado. Quando você lança o dado, um dado normal, honesto, você sabe claramente o que pode acontecer. Se você pega um dado ali de 6 faces, você sabe que pode acontecer de cair a face 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, você sabe o que pode acontecer, mas ao lançar o dado, você não sabe o que vai acontecer, certo? Vamos pegar um segundo exemplo, uma segunda situação. Vou colocar assim, ó. Lançamento, escreva assim, lançamento de uma moeda. Quando você lança uma moeda, você sabe o que pode acontecer. Pode sair cara ou pode sair coroa. Mas, ao lançar uma moeda, você não sabe o que vai acontecer. Vamos pegar uma outra situação. Vamos lá. Coloque assim, ó. Nascimento de uma criança. Beleza. A mulher anuncia que está grávida. Então você sabe o que pode acontecer, menino ou menina, mas você não sabe o que vai acontecer. Vou pegar mais um caso. Vou colocar assim, ó. Retirada
de uma carta de baralho. Você tem um jogo de baralho, você retira uma carta. Lembre-se, você sabe o que pode acontecer. O jogo de baralho, normalmente, tem 52 cartas, certo? Mas aí você vai retirar uma carta. Ao todo, você sabe o que pode acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer, correto? E assim a gente poderia ficar pensando aqui em N situações como essa, que você sabe o que pode acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. Essas situações são chamadas de experimentos aleatórios e são essas situações que nós vamos aplicar o conceito de probabilidade e os seus subtópicos, tá certo? Mas você não precisa se preocupar em identificar essas situações. Cada questão de probabilidade, aquela situação colocada ali, se trata automaticamente de um experimento aleatório, correto? Bom, então, nessa nossa primeira aula, vamos pontuar, foi pontuado, né, a ideia de experimento aleatório, tá certo? Então eu vou finalizar essa aula e eu te vejo na próxima. Espaço amostral. O que acontece? Olha só, quando você pega uma questão de probabilidade, a primeira coisa que você vai identificar vai ser justamente o espaço amostral. Que aí existem duas formas, dois caminhos, né? Ou ele vai ser dado pronto, na própria questão, ou você vai ter que determiná-lo, vai ter que fazer um cálculo ali e para poder encontrar esse espaço amostral. Mas é a primeira coisa que você identifica. E na medida que você vai fazendo exercícios, tudo isso vai ficando automático. Mas afinal, o que é o espaço amostral? Primeiramente, eu vou colocar o conceito e aí nós vamos discutir e pensar em alguns exemplos. Então eu vou colocar assim, ó, escreva assim: é o conjunto formado por todas as, olha só, possibilidades de um experimento aleatório. Então veja, existe um experimento aleatório. Todo problema, aquela situação se trata de um experimento aleatório. Você vai pegar tudo aquilo que pode acontecer no experimento aleatório e vai colocar dentro de um determinado conjunto. Esse conjunto vai ser chamado de espaço amostral. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Coloque assim: lançamento de um dado. Normalmente, o espaço amostral ele é representado por duas letras, ou a letra E ou a letra ômega. Eu vou usar a letra E, mas pode acontecer e vai acontecer de você pegar questões que a banca utilizou outra letra. Não tem problema, tá certo? Bom, olha só, no lançamento de um dado, você vai pegar todas as opções, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer e vai colocar num único conjunto. Então, eu te pergunto, quando eu lanço um dado, o que pode acontecer? Pode acontecer face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, você pega tudo isso e organiza num único conjunto. Então, eu vou colocar aqui, ó, face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse conjunto aqui formado
vai ser o que chamamos de espaço amostral. Vou pegar um segundo exemplo. Lançamento de uma moeda. Vamos lá. Então, veja, o experimento aleatório agora é o lançamento de uma moeda. Você sabe tudo aquilo que pode acontecer quando você lança uma moeda. Você vai pegar todas as opções e vai colocar num único conjunto. Então, olha só, o que pode acontecer? Pode sair cara ou pode sair coroa. Esse conjunto formado é o que chamamos de espaço amostral. Então, pegou uma questão de probabilidade, analisou a situação. A primeira coisa que você vai identificar é o espaço amostral. E o detalhe, você vai perceber que fazendo exercícios, né, isso vai ser automático. Você vai agir de forma automática. Pegou o problema, vai ser inconscientemente. A primeira coisa que você vai identificar é o espaço amostral. Tá certo? Bom, então eu vou finalizar essa aula e vamos para a próxima. Evento. Nessa terceira aula, você precisa entender a segunda coisa que você vai identificar em uma questão de probabilidade. É o que nós vamos chamar de evento, tá certo? Então você pegou lá a questão. Primeira coisa, espaço amostral. Segunda coisa, evento. Na maioria dos casos, você tem um único evento, mas você vai encontrar muitas questões que você vai ter dois eventos. É muito simples, tá certo? Mas o que vem a ser um evento? Primeiramente, vou colocar o conceito. O evento, você coloca assim, ó, é um subconjunto do espaço amostral. Então, quando se fala em evento, nada mais é que um conjunto que está contido no espaço amostral, que nada mais é que subconjunto. Vamos pegar o primeiro exemplo. Coloque assim: no lançamento de um dado, determine o evento de sair número par. Nós vamos formar um conjunto somente com números pares, números estes que pertencem ao espaço amostral. Na aula passada, veja que eu peguei o mesmo exemplo de lançamento de um dado para linkar uma coisa com a outra. No lançamento de um dado, né, nós vimos lá, na construção desse espaço amostral, como que é esse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Com base nesses elementos, nós vamos identificar agora o evento formado só por números pares. Vou chamar o evento, por exemplo, de A. Aí, quais os elementos que pertencem a esse conjunto? O 2, o 4 e o 6. Então, eu acabei de identificar aqui um dos subconjuntos do nosso espaço amostral. Na probabilidade, esses subconjuntos são chamados de eventos, correto? Eu vou pegar agora um segundo exemplo. Coloque assim, ó. No lançamento de um dado, determine o evento
de sair um número maior que 2. Então agora nós vamos identificar um evento, que é um subconjunto do espaço amostral. Veja que é a mesma situação do lançamento de um dado, só que esse conjunto, que é um evento agora, estou chamando por B, você vai colocar ali os números que são maiores do que 2. Então você tem o 3, 4, 5 e 6. Está aqui. Então, pense comigo. Você pegou uma questão de probabilidade. Você vai lá, primeiramente, identifica o espaço amostral. Beleza. Depois, automaticamente, você vai ter que identificar o evento ou os eventos. Nós vamos trabalhar de tudo, tá certo? Feito isso, agora você está apto para aplicar a definição, a fórmula de probabilidade que nós vamos entender na próxima aula. Até lá. Definição de probabilidade. Então você vai perceber que a fórmula que eu vou pontuar aqui para você, ela usa, né, exclusivamente do espaço amostral e do evento, tá certo? Então você pode colocar assim, ó, probabilidade de calcular um determinado evento. Então, nós vamos calcular a probabilidade de um determinado evento, correto? E aí a fórmula, você vai colocar assim, ó, vamos supor, a probabilidade do evento A, que eu vou escrever isso aqui para você, vai ser igual a N de A sobre N de E. Essa é a fórmula. Mas o que representa cada termo? Então aqui, ó, o que é o P de A? Então escreva assim, ó, probabilidade do evento A, correto? O que é o N de A? Escreva assim, número de elementos do evento A. Então você pegou uma questão, identificou o seu evento. Do que você vai precisar? Da quantidade dos seus elementos. A mesma coisa aqui, ó, N de E. Isso é o número de elementos do espaço amostral E. Correto? Então você identificou o espaço amostral do problema e automaticamente, né, identificou ali a quantidade de elementos, correto? Todas as questões de probabilidade, você vai usar essa fórmula. E na medida que você vai fazendo questões, isso vai ficar automático. Você vai perceber que depois, na prática, as primeiras questões eu vou sempre pontuando de forma detalhada. Com o passar do tempo, eu vou soltando, eu vou te dando linha para você fazer de forma mais rápida e de forma mais automática, tá certo? Então, na nossa próxima aula, eu vou fazer um exemplo para colocar tudo o que nós vimos até agora em prática. Até lá! Depois que nós trabalhamos, vamos lá, experimento aleatório, espaço amostral, evento e a fórmula, né, a definição de probabilidade, vamos pegar tudo isso agora
e eu peguei uma questão boa para você entender na prática. Então a questão vai falar assim: em uma urna há números de 1 a 50. A probabilidade de se retirar o número da urna que seja múltiplo de 4. Então vamos lá, imagine. Eu quero que você imagine na sua cabeça uma urna, e nessa urna você tem 50 números, de 1 a 50. E eu vou colocar a minha mão nessa urna e vou tirar um número, e o problema é saber quais as chances de ser um múltiplo de 4. Aí, primeira coisa que eu vou te perguntar: quem é o nosso espaço amostral? Quem é? O espaço amostral, lembre-se, é o conjunto formado por todas as opções, por tudo aquilo que pode acontecer. Então, quando eu coloco a minha mão na urna, o que pode acontecer? De sair o número 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 50. Então, todas as nossas opções é a urna. Então, o espaço amostral, vou representar pela letra E, você tem o número 1, 2, 3, 4, até chegar no número 50. Veja que é uma questão que forneceu automaticamente o nosso espaço amostral. E esse espaço amostral, ele tem um total de 50 elementos. Já vamos deixar aqui confirmado. Depois que eu identifiquei, então, o espaço amostral, agora eu vou identificar o evento. Normalmente, o evento está na pergunta do problema. Veja, a probabilidade de eu retirar o número e que ele seja múltiplo de 4. Então, nós precisamos identificar aqui um conjunto formado só pelos múltiplos de 4, com base no nosso espaço amostral. Então, esse conjunto formado só com os múltiplos de 4, eu vou colocar ali dentro só os múltiplos de 4. Quem são eles? Quando você fala em múltiplos, você começa pelo próprio valor, pelo próprio 4. Então você coloca 4 e aí, no caso, você pega de 4 em 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Aí você tem 36, 40, 44, 48. Automaticamente, então, formamos o conjunto formado pelos múltiplos de 4. E todos esses múltiplos de 4 pertencem ao espaço amostral. Então, de fato, o nosso conjunto A está contido no espaço amostral. Quantos elementos nós encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o nosso evento, que foi chamado de A, ele possui 12 elementos. Correto? Então, veja, identificamos o espaço amostral, identificamos o nosso evento. Agora eu vou aplicar a fórmula. Então, a probabilidade de acontecer o evento A, de eu retirar um número e ele ser múltiplo de 4, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o evento, 12 elementos, sobre o espaço amostral, 50. Essa fração, quando eu olho as alternativas, você percebe que a banca simplificou. Então, é uma fração que 12 é par, 50 é par, eu posso começar simplificando por 2. 12 por 2 é 6, 50 por 2 é 25. Então, chegamos numa fração que não tem como mais ser simplificada. 6 sobre 25, pelas alternativas, letra B.
Então veja, a situação colocada no problema, que foi essa urna com 50 números, e eu ter que tirar um número, né, e aí a probabilidade de ser um múltiplo de 4, essa situação colocada pelo problema se trata de um experimento aleatório, que é uma situação que eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Percebe? Comece a linkar todos os conceitos que eu vou te passando. Fica muito mais fácil depois para você, né, só ficar fazendo exercícios, tá certo? Pois bem, então eu vou finalizar aqui e eu te vejo na próxima. União de dois eventos. Então agora tem uma parte da probabilidade, né, que é uma de suas propriedades, né, vez ou outra você encontra propriedade, mas tem uma delas que é muito cobrada. Então aqui a gente vai ter um caso onde você vai ter dois eventos, e aí nós vamos uni-los, aí nós vamos entender. Quando você trabalha, então, com a probabilidade da união de dois eventos, existe uma relação, existe uma fórmula. Então eu vou colocar ela aqui para você nessa aula, eu quero que você anote, porque ela vai ser muito utilizada. Então você vai ter o seguinte, a probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção de A e B. Então, um detalhe importantíssimo que você precisa identificar. A união, aqui no caso, você vai ver que a palavrinha que você vai encontrar nas questões é o ou. Depois, na prática, eu vou te mostrar isso. Então, você vai ter a questão onde, no problema, você vai ver o ou. Quando aparecer o ou, na hora, você vai identificar como sendo a probabilidade da união de dois eventos. E você tem aqui na fórmula a intersecção entre esses dois eventos. E aí, a palavrinha é o E, a probabilidade de A e B, tá? Não esqueçam esses detalhes do ou e do E, isso é usado o tempo todo. Aí, uma situação é o seguinte, não vai mudar. Você vai ter aqui, ó, probabilidade de A, por exemplo. Você vai ter que ter em mãos o espaço amostral que você identificou e o evento A. A mesma coisa, a probabilidade de B. É o mesmo espaço amostral, só que agora você tem o evento B. Quando você aplica a fórmula, você vai ter isso aqui, ó. A probabilidade de A união B, ou a probabilidade de A ou B, você vai ter aqui, ó, o número de elementos do evento A sobre o número de elementos do espaço amostral, mais o número de elementos do evento B sobre o número de elementos do espaço amostral, menos o número de elementos de A inter B sobre o número de elementos do espaço amostral. Tá certo? Então é isso. Bom, anote essa relação, porque aí agora, na próxima aula, nós vamos colocar essa fórmula em prática. Até lá. Depois, então, de ter visto, né, a probabilidade da união de dois eventos, eu sei que você anotou a fórmula, tudo bonitinho, vamos colocar ela em prática nessa nossa questão aqui que vai falar o seguinte. Numa urna, há 30 bolinhas numeradas de 1 a 30, certo? Uma delas é extraída ao acaso. Então, imagina, tem uma urna com 30 bolinhas numeradas de 1 a 30, eu coloquei minha mão lá e retirei uma bolinha, certo? Qual a probabilidade de que o número indicado seja múltiplo de 2, olha só, ou múltiplo de 3? Esse ou aqui automaticamente já me deu a deixa.
falou, aqui você tem a probabilidade da união de dois eventos. Toda vez, então, que aparecer ali o ou, você precisa lembrar dessa relação, correto? E aí você tem dois eventos e você tem que identificá-los. Mas, primeiramente, vamos identificar aqui o seu espaço amostral. Vamos lá. O espaço amostral, como você já sabe, é o conjunto formado por todas as opções do nosso experimento aleatório. No caso, nós temos aqui uma urna com 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Então, nosso espaço amostral é o seguinte, olha só, você tem a bolinha de número 1, a bolinha de número 2, a bolinha de número 3, até você chegar na bolinha de número 30. E o nosso espaço amostral, ele tem um total de 30 elementos, correto? Aí, nós vamos identificar agora os nossos eventos. Eu vou pegar aqui o primeiro evento, que eu vou representá-lo pela letra A. O evento A vai ser o conjunto formado pelos múltiplos de 2. Então, dentro do nosso espaço amostral, que vai de 1 a 30, eu vou identificar os múltiplos de 2, que o problema colocou aqui, ó, correto? Quais as chances de eu retirar uma bolinha e ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? O primeiro evento são os múltiplos de 2. Então, você começa aqui com o próprio 2 e você vai pegando de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Aí você tem o 12, 14, 16, 18, 20. Continuando, 22, 24, 26, 28 e 30. Tá aqui, ó. Todos os múltiplos de 2 dentro do intervalo de 1 a 30. E quando você contabiliza, você vai ver que esse evento possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos, correto? Então, esse é o nosso primeiro evento. O segundo evento, que eu vou representá-lo por B, por exemplo, vai ser o conjunto formado pelos múltiplos de 3, que pertencem ao nosso espaço amostral, de 1 a 30. Comece pelo próprio valor, que é o 3. E aí agora você vai pegando de 3 em 3. Então você tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e o 30, correto? Então, o número de elementos do evento B são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem um total de 10 elementos, o nosso evento B. Só que, se você lembrar da fórmula, nós temos ali a intersecção dos dois eventos. Então, por exemplo, nós temos que identificar aqui a intersecção dos dois eventos. Então, vamos lá, vamos começar. O 2 não, o 3 não. Aí nós temos aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor. Nós temos, para começar, o 6, tá vendo? O 9 não, nós temos o 12, 15 não, o 18, olha só, 21 não, o 24, tá aqui, 27 não e o 30, tá aqui, ó, beleza? Ou seja, vamos colocar ele aqui para ficar mais organizado, né? A intersecção dos dois eventos, você vai ter ali, ó, o 6, o 12, o 18, o 24 e o 30, correto? Então, a intersecção dos dois eventos possuem um total de 5 elementos. São 5 elementos comuns. Aí agora, então,
identificado tudo que a gente precisa, vamos recordar a fórmula. Vou colocar ela aqui novamente. Você tem a probabilidade de A união B, ou você pode ler a probabilidade de A ou B, vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B, correto? Então agora você vai substituir a probabilidade de A união B, vai ser igual probabilidade de A. Então você vai colocar o número de elementos de A, que é 15, sobre o espaço amostral, que é 30, mais a probabilidade de B, o número de elementos de B, que é 10, sobre o espaço amostral, que é 30, menos a probabilidade de A inter B, né? O número de elementos de A inter B, que é 5, sobre, né, o espaço amostral, que é 30. E aí agora você vai fazer 15 mais 10, que é 25, menos o 5, que é 20. 20 sobre 30. E aí, é claro, eu posso cortar aqui o zero, vai ser igual a 2/3. Então, quando o problema pergunta a probabilidade, qual a probabilidade de que o número que eu vou tirar da urna seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 3, é de 2 em 3, ou, né, se você transformar ali para porcentagem, aproximadamente 67%, correto? Então, trabalhamos aqui uma questão específica onde você aplicou a probabilidade no caso da união de dois eventos, tá certo? Muito bem, então eu vou finalizar essa aula e na próxima a gente continua. Até lá! Probabilidade condicional. Então agora a gente vai ver um tópico que fala de uma condição. É o seguinte, você vai calcular a probabilidade de um determinado evento, certo? Uma vez que o outro evento já aconteceu. Então imagine só, você vai ter dois eventos. Você vai calcular a probabilidade de um evento, sabendo que o outro evento já é um fato, já aconteceu. E aí existe uma relação, uma fórmula. E aí depois a gente vai trabalhar uma questão. Então deixa eu colocar para você da seguinte forma. Escreva assim, ó. A probabilidade, olha só, a probabilidade de ocorrer um evento A. Então, a probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo que já ocorreu, né, o evento B. É dado por. Então, eu vou colocar para você a fórmula, mas isso precisa ficar claro. A probabilidade de ocorrer um evento A, certo? Sabendo que já ocorreu o evento B. A fórmula, você vai ter isso aqui, ó. A probabilidade de A, de ocorrer o evento A, sabendo que ocorreu o evento B, nada mais é que a probabilidade de A inter B, certo? Dividido pela probabilidade do evento B, ou seja, dividido pela probabilidade do evento que já aconteceu, correto? Então, existe essa parte da matéria e que tem, para você
calcular a probabilidade de um determinado evento, existe uma condição, né? Por isso que é chamado de probabilidade condicional, tá certo? Bom, então, anote essas informações, coloque essa fórmula nas suas anotações, que aí na próxima aula a gente vai trabalhar uma questão específica. Até lá! Depois, então, que você anotou ali a probabilidade condicional, vamos colocar em prática o que você anotou e para você ver também como que vai acontecer fazendo exercícios e como que pode acontecer em uma determinada prova. A questão fala o seguinte: uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20, certo? Escolhe-se uma delas ao acaso e vê-se que o número dela é maior do que 8. Então, escolheu uma bola que já sabe que o número dessa bola é maior do que 8. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 5? Então, pensa comigo. Veja que existe aqui uma condição. Ó, qual a probabilidade de você escolher uma bola e ela ser múltiplo de 5, sabendo que já é um número maior do que 8? Então, ó, algo já aconteceu. Então, primeiro, nós temos que identificar o espaço amostral e nós vamos identificar os eventos. E aí depois eu vou voltar a falar, né, para que você realmente enxergue aqui a probabilidade condicional. Então é o seguinte, olha só. Primeiro, vamos identificar o seu espaço amostral. Vamos começar por aqui. O seu espaço amostral é o seguinte: nós temos que reunir todas as opções do nosso experimento aleatório, todas as nossas possibilidades. Então eu tenho uma urna com 20 bolas numeradas de 1 a 20, correto? Numeradas de 1 a 20. O que acontece? Né? São todas as nossas opções. Eu vou escolher uma bola dentre todas essas opções. Então, o nosso espaço amostral, você vai ter esse conjunto aqui. Então, você tem a bola de número 1, 2, 3, até você chegar na bola de número 20. O nosso espaço amostral, então, vai ter um total de 20 elementos, correto? Tá. Aí, vamos identificar os dois eventos. Eu tenho o evento A, que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça? Tirar um número e ele ser múltiplo de 5. Quais os números que são múltiplos de 5 que pertencem ao nosso espaço amostral? Você tem o 5, começa pelo próprio valor e vai pegando de 5 em 5. Então, você tem o 5, 10, 15 e 20, certo? Então, esse é o nosso evento A, que é o que eu quero que aconteça. Agora, eu tenho o evento B, que é o evento que já aconteceu. Ou seja, nós já sabemos que o número ele é maior do que 8. O problema disse: escolhe-se uma delas ao acaso e vê-se que o número é maior do que 8. Então, quais os números maiores do que 8 que pertencem ao nosso espaço amostral? Você tem o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, correto? Bom, então deixa aqui por enquanto. Então agora vamos interpretar mais uma vez que se trata da probabilidade condicional. Então veja, você vai calcular a probabilidade de você tirar um número, uma bolinha, certo? E ela ser um múltiplo de 5, sabendo que ela já é um número maior do que 8.
Então, existe aí essa condição, algo que já aconteceu. Então, é probabilidade condicional. Vou colocar a fórmula aqui novamente. Então, você tem a probabilidade de acontecer o evento A, sabendo que o evento B já aconteceu. Isso é a probabilidade da intersecção de A com B sobre a probabilidade do evento B, que é o evento que já aconteceu. Bom, então, primeiramente, vamos trabalhar ali separadamente a intersecção de A com B. Se você identificar aqui a intersecção de A com B, quais são os elementos comuns? Vamos lá, por exemplo, o 5 não é, nós temos o 10, ele é um elemento comum, nós temos o 15 e nós temos o 20. Então, são 3 elementos. Então, eu vou colocar ali o seguinte, você tem o 10, o 15 e o 20, certo? Então, a intersecção de A com B tem 3 elementos. Então, vou colocar aqui, ó, o número de elementos é igual a 3. E aí é o seguinte, ó, o número de elementos de A, já vamos deixar separado aqui, ó, é 4, e o número de elementos de B, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, correto? Então vai ser o seguinte, vamos substituir a fórmula aqui da probabilidade. A probabilidade da intersecção de A com B. Isso nada mais é que o número de elementos de A inter B sobre o número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral, correto? Substituindo, o número de elementos da intersecção é 3 sobre o espaço amostral, que é 20, sobre o número de elementos de B, que é 12, sobre o espaço amostral, que é 20. Então, você tem 3 sobre 20 dividido por 12 sobre 20. Aí, dica da matemática básica. O que acontece? Aqui, como é 20 e aqui, como é 20, você pode cortar. Você vai cortar e aí, automaticamente, vai sobrar 3 sobre 12, correto? E essa fração, ela pode ser simplificada por 3. Então, você vem aqui, simplifica por 3, e aí, automaticamente, você vai ter 1/4, correto? Então, que é o mesmo que 25%. Quando o problema fala, qual a probabilidade do número ser múltiplo de 5, sabendo que ele é maior do que 8, que o problema já disse, a probabilidade é 1/4 ou 25%, tá certo? Talvez esse tópico seja o mais difícil dentro da probabilidade, tá certo? Tá faltando um tópico teórico que aí talvez seja o mais cobrado em provas de maneira geral. Então, na medida que depois a gente vai praticando, você também vai chegar a essa conclusão comigo, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui e eu te vejo na próxima. Entramos agora no último tópico teórico aqui do nosso estudo de probabilidade, tá certo? E depois a gente começa a focar na resolução de problemas, tá certo? Que vai ser chamado aqui de probabilidade de 2 eventos simultâneos. Só que aqui você conceitua para 2 eventos, mas você pode ter infinitos eventos. Tanto é que tem questões que você vai fazer que vai ter 3 eventos, 4 eventos, mas o que mais acontece de maneira geral são 2 eventos, correto? Que você vai chamar também de eventos independentes. Então, por exemplo, você pode colocar assim, ó, eventos independentes.
Vamos discutir aqui um pouquinho, vamos entender um pouquinho melhor do que se trata. Você vai fazer as anotações, vai anotar a fórmula, existe uma relação, mas você vai ver que trabalhando exercícios, você já faz de forma direta. E talvez seja o assunto mais cobrado de todas as bancas quando se fala em probabilidade. Bom, então vamos lá. Imagina o seguinte, eu vou colocar assim para você, ó. Quando, olha só, a probabilidade de acontecer o evento A, uma vez que o evento B já aconteceu, for igual à probabilidade do evento A, isto é, né, o fato de ter ocorrido o evento B não altera a probabilidade de ocorrer o evento A. Então veja, ó, quando a probabilidade de ocorrer o evento A, uma vez que o evento B já aconteceu, nós vimos isso no tópico passado, que é probabilidade condicional, for igual à probabilidade de A, isto é, o fato de ter ocorrido o evento B não altera a probabilidade de ocorrer o evento A, certo? E aí, por conta disso, você vai colocar assim, ó, dizemos que A e B, no caso, são eventos independentes. Certo? Bom, o que acontece? E aí, qual é a fórmula em si que você vai usar? É a seguinte: a probabilidade de acontecer o evento A em intersecção com B, ou melhor, a probabilidade de ocorrer o evento A e B vai ser igual à probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B, tá certo? Só que você não vai precisar, por exemplo, ficar preso a essa fórmula. Você vai ver que fazendo exercícios você vai fazer já de início de forma direta, tá certo? Então anote tudo isso aqui nas suas anotações, nos seus resumos, e que na próxima aula a gente vai trabalhar a nossa questão modelo. Belezinha? Até lá! Estamos na nossa última aula para fecharmos toda essa parte teórica. Então, trabalhamos os principais pontos que você vai encontrar em provas de maneira geral, certo? Já colocando exemplos para que você veja. E aí a gente fecha esse ciclo de teoria da probabilidade. E aí ficando aí para a gente sempre colocar em prática. E aí fazendo exercícios, você sempre vai se deparar com um detalhezinho ou outro fora da curva. É normal isso acontecer, mas a grande maioria você vai ver que você vai conseguir discorrer bem, tá certo? Bom, então vamos lá. A questão, ela está falando assim: numa caixa estão guardados 20 livros. Então nós temos aqui 20 livros, sendo 12 de biologia e 8 de geografia. Tá aqui. 2 deles são retirados sucessivamente. Então, 2 a gente retira de forma sucessiva. Tira um e logo depois tira o outro. E o problema fala sem reposição. Correto? Então, tirou o primeiro, não repõe.
você já vai automaticamente e tira o segundo. Aí o problema fala, qual a probabilidade de terem sido escolhidos 2 livros de biologia? Então vamos lá. Nós vamos calcular 2 probabilidades. São eventos independentes. Então você vai calcular a probabilidade de um evento, né? A probabilidade da primeira retirada, né? Vezes a probabilidade da segunda retirada. Correto? Então, um evento não atrapalha o outro de acontecer. Lembra do conceito? Então é o seguinte, vamos por partes. Primeiramente, vamos identificar aqui o espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto formado por tudo aquilo que pode acontecer no experimento aleatório. Eu tenho uma caixa com 20 livros. Então, esse é meu espaço amostral. Eu tenho o livro 1, o livro 2, o livro 3, até você chegar no livro 20. Então, são 20 livros. O número de elementos do meu espaço amostral é 20. 20 livros. Tá certo? Perfeito. Bom, aí nós temos 2 eventos. Eu tenho o evento formado pelos livros de biologia e eu tenho o evento formado pelos livros de geografia. Então, eu vou ter aqui, ó, o evento, vou chamar assim primeiramente, evento B, de biologia. O que acontece? Dentro desse conjunto, você vai ter o livro 1, o livro 2, até você chegar no livro 12, correto? Então, o evento B, ele possui um total de 12 elementos, correto? Ele tem um total de 12 elementos. E aí, você tem o evento que eu vou chamar de G, referente à geografia. Os livros de geografia, nós temos ali um total de 8. Então, você tem o livro 1, o livro 2, até você chegar no livro 8. Então, o número de elementos do evento G vai ser igual a 8. Estou fazendo assim detalhadamente, mas você vai perceber que nem precisa. Bom, vamos agora para a pergunta. A probabilidade de terem sido escolhidos 2 livros de biologia. Nós vamos escolher um livro vezes a escolha do outro, mais a probabilidade. Então, a probabilidade de você tirar um livro e ele ter sido de biologia vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, os 2 precisam ser de biologia, certo? Mas eu vou fazer separadamente para você ver, ó. A probabilidade de retirar um livro e ele ser de biologia, você sabe, o número de elementos do evento B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Aí é o seguinte, o número de elementos do evento B, nós temos 12 elementos. Do espaço amostral, nós temos 20, correto? Então é 12 em 20. Só que aí, tirou um livro e o problema fala que você não repõe. Então, a probabilidade de você retirar o segundo livro e ele ser de biologia vai ser 11 em 19. Então, vamos entender isso. Eram 12, nós tiramos o primeiro, sobraram na caixa 11 livros de biologia, concorda? Ao todo, eram 20, nós tiramos um livro, o problema fala sem reposição. Depois, quando eu fui retirar o segundo livro,
eu tinha um total de 19 livros. Então, a probabilidade de eu retirar o segundo livro e ele ser também de biologia é 11 sobre 19. Só que são eventos independentes. Então você tem que fazer o seguinte: a probabilidade de retirar o primeiro livro é 12 em 20, vezes a probabilidade de retirar o segundo livro é 11 em 19. Se você tivesse que calcular a probabilidade de retirar o terceiro livro e ele ser também de biologia, seria 10 sobre 18, correto? E assim por diante. Bom, chegamos aqui, agora a gente vai fazer conta. 12 sobre 20, por exemplo, eu posso simplificar por 4. Então vamos lá. Então você vai ter 12 por 4, que é 3, 20 por 4, que é 5. 3/5 vezes 11 sobre 19. E aí agora, esse produto de frações, 3 vezes 11, 33, sobre, vou fazer aqui, ó, 19 vezes o 5, 5 vezes 9, 45, vão 4, 5 vezes 1 é 5, com 4 é 9. Então aqui vai ser 95. Então a resposta final é 33 sobre 95, tá certo? Então, trabalhamos aqui uma questão específica falando de eventos independentes, tá certo? Show de bola? Bom, então, como eu já anunciei, aqui você fecha o ciclo teórico. Agora, né, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhando, né, um bloco de questões, né, aleatórias de probabilidade para ir colocando em prática, para que você possa realmente colocar a mão na massa, aperfeiçoar, e lembrando sempre que quanto mais exercícios você trabalhar, melhor você fica, tá certo? Então eu vou finalizar essa aula aqui e até a próxima.